Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é André Felipe Inocêncio, eu sou o autor e gostaria de falar sobre Eu Já Fui um Pastor Mirim, né? Bom, voltando um pouco da polêmica do Miguel, que eu acho que essa polêmica ela vai longe, porque na minha concepção ele abriu as portas do inferno e eu vou explicar o porquê, né? O que quer dizer com isso? Que as portas do inferno foram abertas. Mas deixa eu contar um pouco sobre a minha experiência como um pastor mirim, né, que na minha época não tinha esse nome, há 20 anos atrás, mas essa prática ela é muito antiga no pentecostalismo, isso começou lá no Nordeste dos Estados Unidos, se você vê a origem do pentecostalismo, o pentecostalismo é uma coisa americana, não é uma coisa protestante, tá? Não é uma coisa calvinista, não é uma coisa anglicana e nem luterana, porque se você for nessas igrejas, por exemplo, igual a igreja luterana, uma vez eu fui numa igreja luterana chamada Igreja Luterana Santa Maria de alguma coisa que eu esqueci, foi há muito tempo atrás. Então, assim, essas igrejas protestantes raízes, né, elas estão mais para o lado católico do que o que a gente vê hoje no lado evangélico, neopentecostal, né, protestante do protestante, né, puritano, que a gente vê no Brasil, né. A gente sabe que o Miguel, ele é simplesmente ele é um subproduto, né? Teve a reforma protestante, ela deu errado, e aí vieram as igrejas protestantes dos protestantes, que são os puritanos e os evangélicos, e aí depois vieram, aí deu errado, eles foram quebrando, até chegar a esse subproduto, que é o Miguel, né? O Miguel é o subproduto, ele é o suco do Brasil. Por quê? Ele é um menino pardo, ele é um menino era, né, aparentemente pobre, né, pelo que eu vi sobre o dossiê da vida dele, ele tinha 5 ou 6 irmãos. Em São Paulo, os pais deles não tinham qualificação, né, vivendo na dificuldade, encontraram um vácuo de poder ali, né, que é na igreja evangélica, né. E o que está por trás disso? Bom, primeiro que a gente tem que entender que quando você tem uma criança num altar evangélico, ela está sendo explorada, tá, por adultos. Tem adultos por trás ali, né? E onde tem massa, quem estudou economia sabe disso, né? Onde tem massa, tem poder, né? Não interessa se é por exemplo, a favela. A favela tem um poder gigantesco, né? Porque é todo mundo pobre, mas tem muita massa. Se você vender um produto para uma pessoa ali, para várias pessoas, para 10, 20% da favela, isso vai dar uma receita gigantesca, né? Então, assim, onde tem massa, tem poder. E as igrejas evangélicas protestantes, elas são igrejas de massas, né? Ali tem uma massa. Por mais que seja pequena, tem uma massa. E crianças e adolescentes, como eu já fiz um vídeo sobre a igreja metodista e a exploração de crianças e adolescentes, elas atraem. Por quê? Porque crianças supostamente são mais santas, são virgens. Né? Isso aconteceu comigo. Né? Eu era virgem, eu tinha 16 anos, eu era virgem, eu era bobinho, tinha no máximo beijado na boca. Nunca tinha cometido nenhum crime. Eu tinha uma cara de criança, eu tinha 16 anos, mas eu tinha a cara de ter uns 10 anos. Né? Eu lembro que quando eu passei nas faculdades públicas, quando eu estava fazendo cursinho para vestibular na USP, lá na faculdade de economia, a pessoa falava: o que você está fazendo aqui, cara? Você tem quantos anos? Você é menor de idade, essa faculdade não é para você. Eu falei: não, cara, eu tenho 21 anos, eu vou provar no vestibular, estou fazendo pré-vestibular, e depois, mais tarde, eu fui aprovado em alguns vestibulares. Então, o que tem por trás ali? Ali tem adultos, né? O Miguel, ele só está repetindo o que ele vê dos adultos, só que ele é inteligente, ele tem maldade, eu já não tinha. Então, eles pegam crianças, né? Crianças, até bebês. Eu já vi bebê, né, em altar fazendo dancinha em igreja evangélica aqui em São Paulo e em Minas, sabe? É um absurdo. Então tem um poder gigantesco ali. Acho que todo mundo já foi para um circo, né? Por que o circo é engraçado? Pelo menos na minha época, né? Hoje já tem essa questão do politicamente correto. No circo você tinha as pessoas que são vulneráveis, anões, né? Mulheres, crianças, etc. Ficam lá fazendo no picadeiro e você fica dando risada, né? O circo basicamente era isso. Pelo menos a última vez que eu fui no circo, há 25 anos atrás, no circo do Max Frota, tinha em 2000, né? Tinha 8 anos. Então, assim, a igreja evangélica é um circo, né? E ela pega a vulnerabilidade, ela pega pessoas vulneráveis, que são crianças, né? Porque, na prática, por que o Conselho Tutelar não vai lá tirar fuzil dos adolescentes, né? Por que vai no Rio de Janeiro lá tirar fuzil dos adolescentes?
a gente sabe que não serve para nada, né? Só serviu agora porque deu esse oba-oba todo. Então, assim, quando eu era um pastor mirim da igreja metodista, né, no interior de Minas, era uma igreja muito grande, né, no bairro era uma igreja muito influente. O que eu tinha de fazer? Eu tinha de fazer as pessoas rirem, eu tinha de fazer as pessoas darem risadas, só que eu não fazia essas heresias que esse menino fazia, não. Eu era bem mais inteligente, até porque eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, né, com 16 anos. Então, você tem que entreter, né? E o cristianismo, se você pegar a história da Igreja Católica, a história do cristianismo até 1500, até o século XVI, nunca foi sobre entreter as pessoas, fazer as pessoas rirem, chorarem. Eu tinha de fazer tudo isso, né? Num espaço, sei lá, de 1 hora, 50 minutos, que era uma pregação. Gente, era uma responsabilidade muito grande. Detalhe, eu era menor de idade. E por que eu falo que tem adulto por trás? Porque dá muito dinheiro, né? Eu pregava, aí as pessoas riam, choravam, às vezes eu cometia algumas gafes, era normal. Vinha a pastora no final do culto, pegava a pastora ou um outro adulto lá da igreja fazia o saque do dinheiro, na época era um saque, né? E assim, eu nunca vi nenhum cheiro do dinheiro, entendeu? E eu não pregava isso, né? Eu pregava que a igreja tinha de pagar os instrumentistas e comprar instrumentos, né? Mas eu não acho errado uma pessoa pregar e ela receber por isso, tá? Porque nos Estados Unidos é assim. Então, eles gostam de pegar crianças, por quê? Porque criança atrai público, atrai palco, né? Atrai palco. E há toda uma questão que não é falada, eu vou fazer um vídeo sobre, é a questão da vaidade, né? O altar dos evangélicos, como eles não têm tradição, né? Não existe igreja evangélica tradicional, tipo, não existe. Eles abrem mão da tradição que é a Eucaristia, toda a filosofia católica, a sua arquitetura, as suas obras de arte, as suas esculturas, né? Não existe isso para você se refletir, para você imergir na religião. Então eles trocaram por um show, né? Eles trocaram por um entretenimento vazio. Você pode perceber que o protestantismo ele avançou tanto que nem a própria Bíblia eles pregam mais. Eles pegam tudo e nem a Bíblia. A Bíblia ele só está ali para falar que eles são evangélicos, né? Mas, infelizmente, é isso. E aí eu lembro que quando eu era um pastor mirim da igreja metodista, eram 4 domingos, né? Todo mês tem 4 domingos. A pastora pregava, porque ela não gostava de trabalhar. 2, ela deixava para 2 adultos. Por quê? Porque os 2 adultos darem uma de galo de galinheiro, né? Dá uma de fodão, dá uma de eu sou ungido de Deus, e uma para uma menor de idade, que normalmente era eu na época, né? Mas eu lembro que quando eu era criança tinha outras pessoas menores de idade também pregando, né? Então, aí esses 2 adultos, por exemplo, eles ficavam com raiva. Por quê? Porque eu era criança, eu já chamava mais atenção. Então tem toda uma um fica torcendo contra o outro, sabe, cara? Isso é um absurdo. Se eu cresci na igreja metodista, e toda igreja evangélica é assim, é um absurdo, sabe? Tipo, eles ficavam assim, não, vamos torcer pro menino errar, vamos torcer pro menino errar. Aí ficava competindo, por quê? Porque todos querem aparecer, todos querem ser o que eles não podem ser na sociedade real, né? E a igreja protestante, ela é isso, ela jogou fora toda a tradição cristã e colocou numa pessoa, né, uma pessoa super vaidosa. E aí eles ficam disputando entre eles, né? Quem é que tem a melhor palavra? As meninas ficam disputando quem é que canta mais, quem é a mais bonita. Eu cresci vendo isso, fica disputando quem é o grupo que canta mais, quem é os homens não tem muito isso, mas é mais mulher, né? Que questão de vaidade, né? Tipo, quem tem um sapato melhor, quem tem, como é que fala? Maquiagem melhor. Eu cresci vendo isso, sabe? Isso era nojento, sabe? Foi por isso que eu fiquei com tanto nojo do protestantismo, tanto nojo da igreja metodista, tanta coisa. E detalhe, você nunca vai saber para onde que vai o dinheiro. Porque se você souber, o bicho pega. Eu questionei, eu falei, eu quero saber, porque eles colocavam um papelzinho muito pequeno, mas não dava para entender, porque tipo, eu dava dízimo oferta, 95% da minha renda, infelizmente, e falava, olha, isso aqui não tá batendo, esse papel que vocês dão aqui, que coloca aqui na frente, no fundo da igreja, com umas letras bem pequenininhas. Por quê? Porque tem muita corrupção, né? Vai lá numa favela no Rio de Janeiro, e todo mundo já assistiu Tropa de Elite, todo mundo sabe como é que funciona, e pergunta para onde que vai o dinheiro dos dízimos das ofertas. Todo mundo sabe que vai pro crime organizado. Vai em São Paulo, numa favela em São Paulo, na periferia de São Paulo, e pergunta para onde que vai o dízimo. Começa a investigar. No inglês a gente chama ver a toca do coelho, né? The rabbit roll. Vai lá, vai investigar a toca do coelho, para onde que vai parar o dinheiro.
Você vai ver se não vai parar na mão do crime organizado. E na igreja metodista não é diferente, né? Investiga. Eu fui ameaçado de morte. E aí? E eu tenho a gravação. Eu fui ameaçado de morte pelos membros da igreja metodista, porque eu comecei a questionar para onde que ia o dinheiro, por que a igreja não compra os instrumentos. Então, assim, é isso, cara. Eu vou fazer um vídeo sobre essa questão da vaidade, no protestantismo. Podem ficar tranquilo. Muito obrigado e até mais.